Graça e paz, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Pensando as Escrituras. Esse vídeo é, na verdade, um pequeno esclarecimento que eu gostaria de deixar a respeito de um texto que eu escrevi recentemente e postei no Instagram. Eu escrevi um texto falando sobre a ressurreição corporal dos mortos, que é uma doutrina bíblica que os preteristas completos negam enfaticamente. E uma pessoa que me segue ficou em dúvidas. Ela não conseguiu compreender exatamente o que eu quis dizer com esse texto. Daí ela pediu para eu gravar um vídeo tentando explicar melhor o que eu quis dizer com esse texto. Por isso, eu resolvi então gravar esse vídeo para esclarecer a dúvida dessa pessoa e, ao mesmo tempo, esclarecer a dúvida de outras, porque pode ser que a dúvida dessa pessoa também seja a dúvida de outras, ok? Então, o que eu disse nesse texto? Eu até compreendo que ele ficou um pouco mais denso, digamos assim, porque eu usei uma linguagem diferente da linguagem que eu costumo utilizar nos meus textos e artigos. Eu utilizei uma linguagem um pouco mais ácida e irônica. Foi ironia do começo ao fim, por isso que talvez não ficou tão compreensível para essa pessoa em particular. Mas, pois bem, o que eu quis dizer nesse texto, o que eu estava refutando nesse texto? Eu estava refutando justamente a negação dos preteristas completos de que haverá uma ressurreição corpórea dos mortos. Eles negam isso. Eles ensinam que a Bíblia apresenta para nós a ressurreição dos mortos. Daí eles fazem uma distinção entre ressurreição dos mortos e ressurreição dos corpos. Então, segundo ele, não existe ressurreição dos corpos, mas apenas ressurreição dos mortos. E essa ressurreição dos mortos não significa trazer de volta à vida um corpo que estava morto, mas sim é uma ressurreição espiritual, que acontece no âmbito espiritual do ser humano, uma ressurreição que acontece no âmbito da alma. Então esse texto que eu escrevi refuta justamente essa crença e essa teoria hiperpreterista. Agora, algo muito importante a pensar aqui. A Bíblia ensina sobre uma ressurreição espiritual? E a resposta é sim, ela ensina. Por exemplo, Paulo, escrevendo aos Efésios, falando sobre a salvação e a regeneração deles, ele diz que eles estavam mortos em delitos e pecados, mas Deus deu vida a eles através de Cristo, e eles foram ressuscitados dos mortos. Então, Paulo utiliza a linguagem da ressurreição para falar do novo nascimento, para falar da regeneração operada pelo Espírito Santo, ou seja, uma obra sobrenatural de Deus que acontece no interior da pessoa. Todo pecador nasce morto em delitos e pecados, e quando o Espírito soberanamente salva um pecador, ele regenera o interior dessa pessoa. E isso é comparado a uma ressurreição, porque de fato, se o homem está morto espiritualmente em pecado, quando o Espírito opera na vida dele e traz ele de volta à vida, ele experimenta uma ressurreição que é espiritual. Então a resposta é sim, a Bíblia ensina a respeito de uma ressurreição espiritual. No entanto, irmãos, a Bíblia não para por aí. Ela também ensina uma ressurreição corporal, uma ressurreição que atinge o âmbito físico do ser humano e não apenas o âmbito espiritual. Então, você percebe que o preterismo completo foi contaminado por uma ideia da filosofia grega, que rejeita a matéria, que nega a matéria, ok? Então, a impressão que fica é que eles têm uma ojeriza em relação àquilo que é material, em relação à matéria, ao corpo. É uma ideia muito estranha e também uma ideia muito antibíblica, porque a matéria foi criada por Deus. O universo é material. E Deus está comprometido em restaurar também esse universo que Ele criou, ok? O nosso corpo é chamado de templo do Espírito Santo nas Escrituras, mostrando com isso que Deus está interessado, sim, com o aspecto material do homem também, não apenas com o aspecto espiritual, ok? Então, a grande prova bíblica de que vai haver uma ressurreição corporal também e futura, lá no futuro vai acontecer isso sim, as próprias palavras de Jesus provam isso para nós. Em dado momento ele disse que aqueles que estiverem nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão de lá. Aqueles que tiverem feito o bem vão ressuscitar para a vida e aqueles que praticaram o mal vão ressuscitar para o juízo. Aí eu pergunto para você agora, para refletir nessa pergunta que eu vou fazer.
O que se encontra dentro de um sepulcro? Apenas uma alma sem o corpo? Ou se encontra no sepulcro um corpo físico, matéria? E a resposta é óbvia. O que foi sepultado, colocado dentro de um sepulcro e enterrado é um corpo e não uma alma. Então, quando Jesus diz que aqueles que ouvirem a sua voz sairão do sepulcro, ele está falando de ressurreição física e corporal, e não de ressurreição espiritual. Então, negar esses fatos bíblicos é simplesmente negar aquilo que Deus disse, é simplesmente negar as Escrituras, tá? Então, o que eu quis dizer nesse texto, estou até com ele aqui aberto, você pode fazer a leitura dele se você quiser depois. O título está colocado assim: você já foi ressuscitado espiritualmente, mas ignore os corpos mortos no cemitério. Então, esse texto que foi escrito num tom mais irônico e sarcástico refuta justamente o preterismo completo em relação à ressurreição. E o outro que eu escrevi também, que eu indico, peço que você leia com bastante atenção, ele está intitulado da seguinte forma: Ressurreição dos mortos ou ressurreição dos corpos? O preterismo completo está te enganando, e aqui está a prova. Eu peço que você leia com bastante atenção esse texto, onde eu mostro que a Bíblia de fato ensina a ressurreição espiritual no âmbito da alma e também a ressurreição corporal no âmbito do corpo físico, tá bom? Então, tome cuidado, mais um alerta que eu deixo aqui para vocês: o preterismo completo é antibíblico. O preterismo completo não tem comprometimento com as Escrituras, mas apenas comprometimento com a visão de mundo que eles possuem. Eles não têm comprometimento com a palavra infalível de Deus. Eles citam as Escrituras, eles afirmam que são ortodoxos, eles afirmam que ortodoxos no sentido de que eles ensinam a verdade da Escritura, nesse sentido que eu estou dizendo, mas é mentira. Eles não ensinam a verdade da Escritura, eles distorcem muitos textos proféticos, né, para que a teoria herética deles faça sentido. Então tome cuidado, analise sempre a Escritura, leia a Escritura, consulte boas literaturas de pessoas que são capacitadas para explicar com coerência as Escrituras, e tome cuidado, porque o preterismo completo tenta persuadir as pessoas misturando verdades com mentiras. Então, várias coisas que o preterismo completo ensina, nós também ensinamos, nós também acreditamos. E essas coisas que eles ensinam, que nós também ensinamos e acreditamos, diz respeito especialmente às questões relacionadas à queda de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. A forma como eles fazem a exegese de vários textos proféticos em relação a esse ponto é uma exegese muito boa. E aqui eu me refiro a teólogos preteristas completos de renome que existe por aí na academia. Mas, apesar disso, irmãos, é muito importante tomar cuidado, porque, embora eles acertem muito bem na interpretação de certas passagens, por outro lado, eles falham terrivelmente. Eles erram vergonhosamente em outras questões, em questões que são centrais e não secundárias ao cristianismo bíblico. E uma dessas questões é justamente a questão da ressurreição corporal, ok? Então fica aqui o meu esclarecimento para a pessoa que não conseguiu compreender o que eu queria dizer, e fica também o meu alerta para você que estuda escatologia, para você que de vez em quando ouve argumentos preteristas completos. Tome cuidado, porque infelizmente esse câncer hiperpreterista se encontra espalhado em vários lugares, e nós precisamos combater com veemência e, acima de tudo, com as Escrituras, tá joia? Então é isso que eu queria relatar aqui para vocês e falar com vocês. E Deus abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima.